Maria de Lourdes Pintacilgo, mulher, política, católica, primeira e única portuguesa, até à data, a exercer o cargo de Primeira-Ministra e a primeira a candidatar-se às eleições presidenciais. O Centro de Reflexão Cristã presta-lhe homenagem esta tarde. Boa tarde, Alfreda Fonseca. Obrigado por estar aqui entre nós, no programa Eclésia. O que é que vai acontecer mais logo? Neste colóquio promovido pelo o CRC, mas que decorre, penso eu, na Junta de Freguesia, da Misericórdia. Fica no final da calçada do Combro. Muito bem, desde já as pessoas ficam a saber onde é que vai decorrer e poderão participar. O que é que vos leva então a organizar este momento? A questão do pensamento da Maria de Lourdes Pintacilgo permanece extremamente atual, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista da situação global do mundo. E, portanto, este ano, este colóquio, esta reflexão, enfim, coincide também com uma exposição que está no Museu da Presidência da República sobre a Maria de Lourdes Pintacilgo e penso que é de toda a justiça que as novas gerações conheçam uma das protagonistas do 25 de Abril, uma das protagonistas da implementação do Concílio Vaticano II em Portugal e no mundo e, portanto, acho que é de toda a justiça fazer uma homenagem, de alguma forma, ainda que a muitos títulos pequena, mas tornar viva aquela que é a mensagem que permanece completamente atual. Eu muitas vezes penso que, quando estou, sei lá, a ler coisas ou a ver televisão, a dizer o que é que a Maria de Lourdes pensaria sobre isto, como é que ela reagiria a isto. Por exemplo, a questão do sínodo, creio que ela adoraria participar e fazer-se ouvir. É um bocado nessa linha também que todos nós estamos de alguma forma, a fazer o nosso trabalho, no fundo. Falamos dos jovens, hoje já fala-se muito deste divórcio entre os jovens e a política, um certo alheamento, assistimos a números de abstenção muito tristes, não é? Muito significativos. Na realidade, as novas gerações começam a associar a política a tudo aquilo que Maria de Lourdes Pintacilgo não queria e contra o qual sempre trabalhou, não é? Que era um exercício da atividade política como um serviço que é prestado à comunidade e no desenvolvimento dessa própria, na promoção dessa própria comunidade, não é? Sim, eu acho que há que refazer, digamos, a ligação entre a população e a política e perceber que a política tem um sentido ético de serviço. Penso que a Maria de Lourdes Pintacilgo conseguiu acentuar essa dimensão muito bem. No entanto, os jovens hoje em dia conhecem muito pouco do que foi o 25 de Abril e neste momento em que nós estamos a começar as comemorações daquilo que foi um momento de viragem na nossa história para a democracia, penso que é importante que as pessoas conheçam e os jovens particularmente, que há uma outra maneira de fazer política, que não é a política pelo poder, mas é a política pelo serviço, que não é a política pelo protagonismo, pelo tacho ou pelo conjunto de influências, mas uma política como deve ser toda a política. E eu continuo a considerar que os políticos têm realmente essa noção de que estão a prestar um serviço à comunidade e, portanto, prestar o serviço à comunidade e conhecer aquilo que já foi feito é extremamente importante. Tanto mais que a Maria de Lourdes era muito, o que eu diria, uma voz profética que propunha caminhos novos e essa dimensão é importante na medida em que hoje em dia nós estamos no impasse das ideologias, estamos no impasse dos modelos políticos e há uma necessidade enorme de conseguir ver para além daquilo que são
os quadradinhos daquilo que está previsto. E essa capacidade de inovação, de criatividade, que é considerado um pensamento divergente, criativo, eu acho que a Maria de Lourdes Pintasilgo conseguia ter isso, ao mesmo tempo que tinha uma grande capacidade de realização e de congregação de pessoas à volta dela e à volta do seu projeto de uma sociedade em que cuidamos uns dos outros. É uma sociedade do cuidado. Esta dimensão do cuidado era muito a sua marca. Aliás, existe a Fundação Cuidar o Futuro, não é? Que é um seu legado. E na verdade é isto. E a política deveria ser essencialmente isto, um cuidado, não é? Um cuidado do próximo. É preciso cuidar hoje de muita coisa. Eu penso que hoje em dia a política é muito isso. Embora a percepção que muita gente tenha da política e dos políticos não seja nessa linha. E, portanto, há uma certa descredibilização, o que leva a que as pessoas facilmente vão para extremismos. Extremismos xenófobos, extremismos que no fundo, é apresentar um ideário como se o mundo fosse a preto e branco, como se tudo fosse claro e distinto, à maneira cartesiana, mas não, as coisas são cheias de cambiantes, a realidade tem múltiplos aspectos e perceber a complexidade é uma das coisas importantes no mundo em que nós vivemos, quer na política, quer em todas as outras dimensões. Veja na biologia, por exemplo, a questão da complexidade, ou veja nas questões da ecologia. Claro. Tudo isto, esta dimensão de que nada vive isolado, nada está só, e que nós constituímos todos uma espécie de corpo que se vai desenvolvendo e que se vai colaborando e tentando melhorar a situação de todos. Porque é inqualificável havendo, hoje em dia, possibilidades, por exemplo, de matar a fome ou de fazer vacinas que para o resto do mundo, e não só para os países ricos, ainda haja gente que está sem cuidados médicos, sem cuidados mínimos de dignidade da pessoa humana. Li um texto seu e trabalhou com ela diretamente, muito próxima, e era e como primeira-ministra até que foi, não era alguém que ficasse pelo gabinete ou que não tivesse percepção da realidade das pessoas, preocupava-se muito com situações concretas, as pessoas pediam-lhe concretamente apoios e auxílios e ela tinha esta noção de próximo em sofrimento a quem era preciso chegar de qualquer forma, não era? Sim, mas eu costumava dizer, quando nos 3 anos trabalhei diretamente com a Maria de Lourdes Pintasilgo, dizia que a porta da Maria de Lourdes, ou a caixa de correio, era uma espécie de agência de Nossa Senhora de Fátima. As pessoas mais diversas escreviam, tocavam à porta, telefonavam para os pedidos mais inacreditáveis, desde uma casa, desde saúde, desde casos de divórcio em que pediam a mediação, coisa impossível, claro, mas realmente depois, evidentemente, que todos esses pedidos eram enviados para quem podia resolvê-los, não era? Mas não era para os departamentos do Estado, claro, que podiam ajudar, mas não era certamente uma pessoa singular, porque a noção que a Maria de Lourdes tinha era de que não é possível a caridadezinha, no sentido de responder diretamente a um caso particular num determinado momento, resolve o problema desse momento, mas não resolve o problema global da pessoa. Aliás, ela sublinhava muito a importância das soluções globais, não é? Do entendimento entre Estados, transversais aos países. Exatamente, não é? Por isso é que ela teve sempre, desde muito nova, uma consciência de que o mundo é mais do que as nossas fronteiras. E isso levou-a a ter uma carreira internacional e, ao mesmo tempo, levou-a, do ponto de vista político, a desempenhar diferentes cargos, nomeadamente na Unesco, não é? Que ela foi embaixadora de Portugal,
mas também, mais tarde, em que foi conselheira para a questão de Timor-Leste do presidente da República da altura, Ramalhianes, e do ponto de vista eclesial também, ter tido, por um lado, ter sido presidente do MIEC Pax Romana, que eram estudantes católicos a nível mundial, e de ter depois, mais tarde, fundado o GRAL, que é o Movimento Internacional de Mulheres Católicas. Foram muitas frentes e não vamos falar tudo acerca dela. Fica aqui, desde já, o desafio para que, mais logo, vão até às instalações da Junta de Freguesia da Misericórdia e participar neste colóquio em torno desta figura muito singular que não podemos de todo esquecer. Ou, também lembro, até 31 de agosto passarem no Museu da Presidência, porque está uma exposição também sobre Maria de Lourdes. Alfreda, muito obrigado por esta passagem aqui pelo programa Eclésia. De nada, é um prazer.